a velha e o velho. Eles estavam felizes, foram cantando para o jardim. O velho pensou assim: eu acho que eu vou colher maçãs. E foi. No meio do caminho que ele estava indo, veio o Totó, e foi junto com ele. A velha, que não queria colher maçãs, foi colher rosas. Enquanto o velho colhia maçãs, ele ficou cansado, ele ficou triste com isso, ele não quis mais. Aí ele foi colher alfaces, tomates e cenouras. E o Totó junto com ele. Quando a velha colheu as rosas e ficou satisfeita com a quantidade, ela voltou para a casa dela. Entrou na cozinha e ficou pensando assim: eu acho que eu poderia fazer um boneco de pão de mel. Eu vou procurar um caderno de receitas. Olhando no caderno, ela olhou, procurou e achou a receita do boneco de pão de mel. Ela começou a fazer a receita, começou a levar o pãozinho, o cobriu com uma roupa de açúcar, colocou os seus olhos de uva passa e um nariz de amêndoas. Quando a velha achou que o boneco já estava pronto, levou ao forno e esperou que ficasse pronto. Marcou o tempo do relógio. Quando a velha abriu o forno, que surpresa! O boneco de pão de mel saiu correndo. E a velha pensou: que esquisito, um boneco de pão de mel você sabe correr. E isso a receita não contava. Ao ver a velha correndo, apareceu o velho e o Totó. E o boneco continuava correndo. Na pressa, a velha esqueceu o pau de macarrão. E o boneco de pão de mel continuava correndo, achando que a velha ia bater nele. Cansados, o velho e a velha pararam para descansar e refletiram. Que pena que ele fugiu, mas ele poderia ficar conosco. Mas o pão de mel continua correndo. Estou correndo. Cheguei. Onde cheguei? Pomar, sai do pomar. Meu Deus, entrei na granja. Os bichos nessa granja. Um galo. Uma galinha, mas é um galo, faz assim. Olha só. A galinha chegou. E a gente saltou de novo. Continua correndo. Mas, meu Deus, o que aparece na minha frente? Não vou. 2 porcos, 3 porcos, 4, 5 porcos! Meu Deus! Aquele está me olhando. Porquinho. Você gosta de uma boa espiga de milho. Você não gosta de pão de mel. Verdade, porquinho, não gosta de pão de mel. Eu vou correr. Continua No rio. O que aconteceu no rio? Aqui está uma raposa. Pão de mel, venha. Eu vou salvar você. Suba nas minhas costas, pão de mel. Mais na frente a raposa disse: Pão de mel, suba na minha boca porque está mais alto e o rio está ficando fundo. Meu Deus, se eu subir na boca, a raposa vai me comer. Eu vou comer você, pão de mel. Não, pulei. Aqui tem mais que o rio. Eu sou salvo. Na verdade, o boneco de pão de mel percebeu que a raposa nadava em círculos. Então ele voltou para dentro do pomar e para dentro onde tinha os outros animais. O cavalo, o ganso e o galo puseram-se a correr atrás do pão de mel. E o pão de mel corria desesperadamente. O velho, que ainda estava a colher,
os alfaces, os tomates e as cenouras, observou o pão de mel que estava a correr e gritou: Pão de mel, não corra, não fuja, nós queremos você, eu, a velhinha e o totó, venha para minha casa. O pão de mel, percebendo que a opção era bem melhor, correu em direção ao velhinho. O velhinho adentrou-se à casa, encontrou a velha e o totó e disse: Veja, temos um filhinho, que seria o boneco de pão de mel. Então, a partir desse momento, o boneco de pão de mel passou a morar com a velhinha, o totó, e a velha nunca mais cozinhou bonecos de pão de mel. Ai,